Bom dia, irmãs, a paz do Senhor. Mais um dia que o Senhor nos proporciona e é bênção, né? É motivo de alegria. Agradecemos a Deus por tudo. E hoje nós fomos chamadas, né, para falar no café da manhã e é sobre a história de mulheres na Bíblia. E nós escolhemos Esther, né? Que é uma das mulheres mais importantes de toda a história bíblica. Ela se tornou rainha da Pérsia e foi usada por Deus, né, para salvar todo o povo hebreu. Esther também ela era judia. Ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu na Pérsia, já que era órfã. Na época, a nação de Israel estava sob o exílio do reino persa. Então, o nome também tem um significado, né? O nome de Esther. Esther significa Radassa. Mirta, que significa, né? Mirta ou murta, que é uma flor bonita e popular. Quando Radassa entra para o harém real, ela recebe o nome de Esther, possivelmente, né, pela designação dada a Mirta, a palavra bastante próxima da raiz do termo que significa tanto. Mirta como estrela, a forma de flor, que isto era belíssimo. Era uma mulher muito bonita. Então, a rainha nasceu quando o povo judeu já estava sobre o domínio há mais de 120 anos. Né? Eles estavam sobre o domínio persa há mais de 120 anos. Então, a história de Esther começa quando o rei persa Assuero, né, o rei Assuero, deu uma grande festa para seus servos e príncipes para exibir suas riquezas, a glória do seu reino. E a rainha Vasti, que era a atual rainha, ela foi convocada, né, para exibir sua formosura. Porém, ela se recusou. Não veio quando o rei a chamou. Ela se recusou ao chamado do rei Assuero, né, de estar à sua presença. E esse motivo o rei fica furioso e resolve destituir Vasti do seu cargo de rainha. Para substituir a rainha, o rei cria um concurso de beleza para que seja escolhida no reino a jovem mais bela e formosa para se tornar a rainha. Então, todas as jovens mais bonitas de todas as 127 províncias do reino persa foram convocadas para se apresentar ao rei, e dentre elas estava Esther. Durante o concurso criado pelo rei, as jovens ficaram um ano recebendo 12 meses, né, tratamentos especiais de beleza e especiarias. Né? Então, elas ficaram um ano, todas essas moças de 127 províncias. Porém, ela seria a rainha, porque Deus assim queria. Né? Então, os 12 meses se passaram e as jovens foram chamadas à presença do rei. Na ocasião, cada uma levava um presente para adornar-se. Entretanto, ao contrário das outras jovens, Esther não escolheu nada além do que ela já possuía, seus atributos naturais. Quando ela se apresentou ao rei, sua beleza o impressionou e ele a amou mais do que todas as outras jovens. Imediatamente, Esther coroada, rainha, no lugar de Vasti. Entretanto, mesmo após ser coroada rainha, Esther mantém-se obediente ao seu primo Mardoqueu e não revela a sua identidade judaica, visto que os judeus sofriam uma grande perseguição naquela época. Por outro lado, Mardoqueu estava preocupado com sua prima, que havia sido criada como filha. Mardoqueu visitava frequentemente o palácio de Susã, onde Esther morava. E numa dessas visitas, Mardoqueu escuta quando 2 oficiais planejam uma conspiração para assassinar o rei.
Então Mardoqueu conta a rainha Esté, que informa o plano ao rei. Ao descobrir a veracidade dos fatos, o rei manda enforcar os oficiais que conspiravam contra ele, e o plano conspiratório é escrito nos registros históricos. É isso? Algum tempo depois, Amã, nobre, e Amalequita, exaltado e colocado como primeiro-ministro, sendo o segundo no reino, abaixo do rei. E por isso, naquele tempo, foi publicado um decreto ao rei do rei, que para todos adorassem Amã. Entretanto, como Mardoqueu era judeu e servo de Deus, ele se recusa a se curvar diante de Amã. E Amã fica muito enfurecido com Mardoqueu, e todo o povo judeu requer ao rei que os judeus sejam punidos por não o adorar. O rei concede o pedido de Amã e publica um novo decreto, que seja destruído o povo judeu. Então, quando Mardoqueu toma conhecimento desse decreto contra o povo, ele fica bastante triste, rasga suas vestes e cobre-se de cinzas. Era o costume da época, né, as pessoas fazerem isso. Então, Esther fica sabendo da tristeza de Mardoqueu e se entristece também. Preocupada com seu primo, ela manda os seus servos saber qual o motivo da tristeza de Mardoqueu. E Mardoqueu conta para Esté o plano terrível de Amã e pede para que ela interceda pelo povo judeu perante o rei. Aí acontece que naquela época, quem fosse à presença do rei sem ser convidado seria condenado à morte, exceto se o rei estendesse seu cetro de ouro. Por isso Esté fica receosa e teme por sua vida. Porém, seu primo o alerta de que ela também era judia, né? E não seria poupada apenas por estar no palácio. Além disso, ele fala que se não for por Esther a ajuda para o povo, se levantaria de outra parte. Com isso, Esther pede a Mardoqueu que ele e todo o povo judeu ore e jejuem por 3 dias e informa que ela e as suas servas fariam o mesmo. Então começaram todos a orar e jejuar. Muito importante. Então os dias se passaram, Esther depois orou, jejuou, fez a parte dela, as suas servas também e todo o povo judeu. E ela vai e coloca suas vestes reais para ir à presença do rei. E o rei, ao avistá-la, estende o seu cetro de ouro e diz: pede-me o que quiseres, e até a metade do reino eu te darei. Que coisa, o que a oração e o jejum não faz, que ela não poderia chegar de qualquer forma, de frente do rei, mas ela orou antes, ela se preparou. E Deus estava com Esther naquele momento com todo o povo judeu. Esther, movida de muita sabedoria de Deus, ela disse: requer um banquete ao rei na presença do primeiro-ministro Amã. Durante o jantar, o rei indaga a Esther sobre qual era o seu pedido, e a rainha, porém, requer um novo banquete no dia seguinte. No dia seguinte, ocorre um novo banquete requerido por Esther ao rei, e a rainha expõe todo o plano de Amã. O rei fica furioso com o plano de Amã de tirar a vida da rainha tão amada por ele e de todo o seu povo e decide enforcá-lo na própria forca que Amã havia construído para Mardoqueu. Acontece que, com a morte de Amã, o povo judeu continua desprotegido, pois o decreto que determinava a sua destruição continua em vigência. Além disso, naquela época, os decretos reais não poderiam ser revogados, e por isso Esther intercede pelo povo judeu e convence o rei de publicar um novo decreto. Nesse novo decreto, o rei autoriza os judeus a guerrearem e se defenderem. Mardoqueu envia um novo decreto a todas as províncias, e a guerra ocorre e os judeus vencem, evitando a destruição do seu povo. E até hoje esse episódio é celebrado pelo povo judeu com uma festa chamada de Purim. E a palavra... Então, quantas lições nós tiramos de aprendizado da vida de Esther. Mulher sábia, corajosa. E como Deus a usou de maneira tão surpreendente e soberana. A história da rainha Esther se mostra de grande importância para o povo de Deus. Por meio dela, vemos a soberania de Deus diante da crise e como Ele é especialista em reverter as situações que parecem impossíveis
parecem impossíveis aos olhos dos homens. O rei Davi, no Salmo 139, nos diz que todas as coisas já estavam escritas ainda antes que acontecessem. Podemos ver isso através da vida de Esther, que nos mostra que o Senhor está sempre no controle de todas as coisas. Ao princípio, como poderíamos imaginar, que Deus ia usar como é que não é, né? Nós íamos imaginar que Deus ia usar um concurso de beleza a favor do seu povo. E acontece, porque Ele é soberano, onipotente e onipresente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas e pode usar tudo a seu favor. Por meio da história de Esther, podemos ver que Deus move governantes, mesmo que gentios, ao favor dos seus planos. Deus não é homem para que minta, e por tudo isso, todas as promessas feitas por Ele se cumprem. Amém? Então, Deus, Ele pode, Ele muda tudo, Ele está com as mãos potentes sobre os nossos governantes. Amém, irmãs? Eu acredito que as irmãs entenderam. Então, ciente disso e desconhecendo o poder e a fidelidade de Deus, é que mais do que eu instruí o Esther, de que se ela não se levantasse por seu povo, outra pessoa o faria. Isso porque os planos de Deus não se frustram, eles se cumprem. Deus não precisa de nós, somos nós quem precisamos dele. E como servos devemos ter ciência disso e saber que, para nós, é uma honra sermos usadas e nos relacionarmos com Deus. Deus não precisava de Esther, mas ao ser obediente, ela tem o privilégio de ser usada por ele e se torna uma figura tão relevante para a história. A história de Esther também nos remete a outra história, de alguém ainda superior a ela. Esther arriscou, abrir mão da sua vida e do seu palácio terreno, porém, Jesus Cristo voluntariamente abriu mão do seu palácio celestial e entregou sua vida para salvar nós pecadores. A história de Esther é linda e seu sacrifício é notório, porém ela aponta para uma obra muito maior e mais bela. Amém, irmãs? Então fica aqui a história de Esther. Fica aqui como foi importante, como ela foi importante, na história bíblica para todas nós. Tiramos muitos proveitos, muitos, como é que se diz? Aprendizado dessa história. Desejo um bom dia a todas, a paz do Senhor e fiquem na paz. Amém? Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar,